Pop. Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Jornal Estação Pop News. Muito bem, Brasil, agora meio-dia, 56 minutos, horário de Brasília. Tá no ar para você mais um jornal Estação Pop News, ao vivo para a rede Estação Pop via internet. No oferecimento Sul América, Pangola Veículos, Ressacol, MM Motos, Churrascaria Siga Bem e Loja Nélios. Estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online. Estamos ao vivo também nos sites e aplicativos próprios da rede Estação Pop. Governo lança programa que flexibiliza direitos para estimular a contratação de jovens. O governo federal lançou nesta segunda-feira o programa Verde e Amarelo. O objetivo é incentivar a qualificação profissional e a geração de emprego e renda. Lucas Faria tem os detalhes. O governo federal lançou nesta segunda-feira o programa Verde e Amarelo. O objetivo é incentivar a qualificação profissional e a geração de emprego e renda. De acordo com o governo, o programa deve gerar cerca de 1.800.000 empregos até 2022. O alvo principal são os jovens de 18 a 29 anos que pretendem se inserir no mercado de trabalho ou buscar o primeiro emprego. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirma que a iniciativa ajudará na captação de novos empregos com a redução da carga tributária em cima da folha de pagamento. Essa faixa é uma faixa que tem o dobro do índice de desemprego do restante da sociedade brasileira, porque são pessoas que têm menor qualificação e são pessoas que têm menos experiência. Então, para esses, nós vamos fazer um processo de desoneração da folha com responsabilidade, apontando dentro do orçamento a contrapartida adequada para não haver desequilíbrio fiscal. A parte de qualificação dos profissionais funcionará por meio de vouchers. Segundo o governo, as entidades responsáveis pelo processo de formação serão pagas por performance e não mais por hora de treinamento. Na prática, a empresa só receberá recursos públicos caso comprove a empregabilidade dos funcionários que fizeram o curso. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, explica que o governo vai voltar a investir em educação sem comprometer o pacto orçamentário. Com isso, nós retornamos a investir em qualificação e mais, sem nenhum impacto orçamentário. Essa parceria construída com o Senai e com o Sebrae, ela é fundamental para que nós tenhamos a garantia de recursos sem impacto orçamentário e o alinhamento com aquilo que o setor privado efetivamente precisa. Para incentivar os empresários da iniciativa privada, 32% dos custos na contratação de um novo empregado foram reduzidos, entre eles o pagamento do INSS. Já o Fundo de Garantia do Trabalhador terá um desconto de 2% e não 8% como os atuais contratos de trabalho. A multa para quem for demitido sem justa causa é de 20% e não 40%. A remuneração do jovem será de no máximo um salário mínimo e meio, hoje cerca de R$ 1.500.
Agora 13 horas. Jornal Estação Pop News. Bolsonaro assina medida provisória que acaba com o seguro DPVAT. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira uma medida provisória extinguindo a partir de 1º de janeiro de 2020 o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o chamado DPVAT. De acordo com o governo, a medida tem como objetivo evitar fraudes e amenizar os custos de controle do seguro pelo setor público e atender a uma recomendação do Tribunal de Contas da União. Os acidentes ocorridos até 31 de dezembro de 2019 continuam cobertos pelo DPVAT. A atual gestora do seguro, a seguradora Líder, permanecerá até 31 de dezembro de 2025 como responsável pelos procedimentos de cobertura dos sinistros ocorridos até o dia 31 de dezembro deste ano. Ainda segundo o governo, a medida provisória não desampara os cidadãos no caso de acidentes, já que, quanto às despesas médicas, há atendimento gratuito e universal na rede pública por meio do SUS. E para os segurados do INSS, também há cobertura do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e de pensão por morte. Recursos para reaplicação do Enem podem ser apresentados até 18 de novembro. Fala, Larissa. Estudantes que se sentiram prejudicados por problemas logísticos durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, podem entrar com recurso e pedir para fazer a prova novamente. A solicitação deve ser feita na página do participante até o dia 18 de novembro. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o pedido não significa que o participante terá direito à reaplicação do vestibular. Cada caso será avaliado individualmente pela Comissão de Demandas da Autarquia. De acordo com o edital do Enem, são considerados problemas logísticos fatores como desastres naturais que prejudiquem a aplicação do Enem, devido ao comprometimento da infraestrutura do local, falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural e falha de procedimento de aplicação que cause comprovado prejuízo ao participante. O resultado do recurso será divulgado na página do participante no dia 27 de novembro. Aqueles que tiveram o pedido aprovado poderão refazer a prova nos dias 10 e 11 de dezembro. O Enem foi aplicado nos dias 3 e 10 deste mês. Ao todo, 3,9 milhões de estudantes compareceram a pelo menos um dia da prova. Agora, 13 horas e 3 minutos. Ministério da Infraestrutura inicia estudo para a fusão de 3 estatais brasileiras. Cíntia Cruz. O Ministério da Infraestrutura iniciou um estudo sobre a possibilidade de unir 3 empresas estatais: a Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, EPL, empresa de planejamento em logística, e a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Em um almoço com empresários promovido pela Câmara Espanhola de Comércio no Brasil, no Rio de Janeiro, o ministro Tarcísio de Freitas estimou, nesta segunda-feira, que a avaliação pode levar entre 6 e 8 meses para ser concluída. O eventual processo poderia ocorrer já no ano que vem. Está iniciando o estudo agora, veja, tem uma necessidade de diminuindo o tamanho do Estado e buscar sinergias, tentar buscar enxugamento de áreas administrativas. Então a gente vai ver se existe algum modelo de geração de valor nisso, se existe alguma oportunidade. Vamos iniciar os estudos, é uma coisa muito embrionária. A gente vê que existe alguma superposição entre atividades dessas empresas, a gente pode eventualmente ter essas atividades numa empresa só, com uma área administrativa só. Então há uma possibilidade de, nesse formato, acabar fazendo a mesma coisa, até com mais eficiência e menos custo. Ainda segundo ele, a fusão aproveitaria o quadro de funcionários das 3 companhias e não geraria demissões, de acordo com Freitas.
O ministro afirmou que o estudo busca reduzir gastos, aumentar a eficiência e não tem o objetivo de preparar as empresas para a privatização. O ministro defendeu também a fusão de 3 fundos administrados pelo Ministério de Infraestrutura, que juntos somam 35 bilhões de reais. Na avaliação do ministro, turbulências políticas em outros países da América do Sul, como Chile e Bolívia, não terão repercussão sobre o interesse de investidores no Brasil, porque o governo, segundo ele, está conseguindo mostrar que há um bom ambiente de negócios e que respeita contratos onde os riscos estão sendo tratados de forma conveniente. Com informações de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Cíntia Cruz. Obrigado, Cíntia. Agora 13h05, oferecimento Bima, Loteamentos, Pangola Veículos, MM Motos, Farmácias Carvalho, Pizzaria Tribos e Vale Criativa. Meu amigo Will Brasil da Vale Criativa, grande abraço para você. Amazonas realiza mutirão de cirurgias contra o câncer de próstata. Após os mutirões cirúrgicos do Outubro Rosa no Amazonas, o mês de novembro também tem uma série de cirurgias previstas, dessa vez contra o câncer de próstata. Fala, Maíra. Após mutirões cirúrgicos do Outubro Rosa no Amazonas, mês de novembro também tem uma série de cirurgias previstas, dessa vez contra o câncer de próstata. Em alusão ao Novembro Azul, Movimento Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas já iniciou mutirões de procedimentos de médio e grande porte. Também serão realizadas consultas urológicas. As primeiras cirurgias ocorreram no último sábado, as próximas serão no dia 30 de novembro e as consultas no dia 23. O chefe do Serviço de Urologia da Fundação SECOM, urologista George Lins, explica que a intenção é continuar fazendo os mutirões todos os meses. A ideia é que esses mutirões, eles mesmo após o Novembro Azul, eles continuem. Só que, claro, a gente vai abranger aí o tratamento cirúrgico de outras neoplasias, câncer de rim, câncer de pênis, câncer de bexiga, câncer de testículo e por aí vai. As cirurgias irão beneficiar 12 pacientes que fazem tratamento na Fundação Centro de Controle de Oncologia. Para as consultas, são disponibilizadas 100 vagas para homens a partir dos 45 anos de idade. Deputado Laércio Oliveira anuncia que o relatório da nova lei do gás retoma o trâmite até o fim de novembro. Fala, Sara. O mês de novembro será decisivo para a nova política do uso do gás natural no Brasil. O projeto de lei 6.407 de 2013 afetará diretamente o manuseio do combustível em casas, indústrias e automóveis, abrindo o mercado para investidores internacionais e aumentando a competitividade da indústria brasileira. Pautada na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, a nova lei do gás aguarda parecer do relator, deputado Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. O parlamentar, que garantiu a retomada do trâmite do PL até o fim do mês, afirma que a medida vai beneficiar o setor de forma significativa. O relatório aprovado possibilita a construção de gasodutos pelo regime de autorização, que antes essa política de gasoduto era uma política exercida somente pelo governo. Então, essa abertura permite que investimentos venham para o Brasil com o intuito de construir esses gasodutos. Entusiasta da nova lei do gás, a deputada federal Edna Henrique, do PSDB da Paraíba, acredita que a pauta representa um avanço para o parlamento brasileiro. É uma conquista para os consumidores, uma conquista para a Comissão de Minas e Energia, uma conquista para todo o país e também para os fornecedores. Porque essa é a forma de se trabalhar, porque o povo está ansioso por resultados. O deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, defende que a competitividade entre as empresas é a melhor forma de assegurar bons preços para o consumidor brasileiro. Quando você abre o mercado quebrando o monopólio, primeiro, você abre concorrência, você tem uma disputa na flexibilização do preço e isso vai atender todo mundo, inclusive a mim, que sou um cliente do gás, Eu uso muito o gás e
as pessoas usam, e quanto mais você suprime para manter monopólio de algumas matrizes, isso atrapalha. O Brasil é um grande produtor de gás natural. Hein? Nereu Crispim, do PSL Gaúcho, reforça que a aprovação dessa lei beneficiará diretamente as famílias mais pobres. Tudo que hoje diminui os custos para a nossa população, acho que traz benefícios, até porque hoje existe uma carência de recursos nas famílias, as pessoas não têm mais aquela renda que existia, né, há muito tempos atrás. Existe uma falta hoje de recursos para as famílias pagarem as suas contas, né? E eu acho que tudo que venha a reduzir o preço de gás, enfim, desses insumos do dia a dia das pessoas, eu acho que contribui para distribuir cidadania. O petróleo e o gás natural são responsáveis por 46,9% da oferta interna de energia no Brasil. O dado é referente ao último balanço energético nacional, divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética em 2018. Entre julho e agosto deste ano, o uso total de gás natural no Brasil cresceu 8,2%, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, ABGás. Reportagem Sara Rodrigues. Valeu, Sara Rodrigues. Boa tarde. O tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. O tempo e a temperatura para o Sudeste. Sudeste pode ter calor e chuvas nesta terça-feira, dia 12. Os termômetros registraram mínima de 10 e máxima de 40. Ricardo Ribeiro. Nesta terça-feira, o tempo na região sudeste fica nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Rio de Janeiro, leste de São Paulo e Minas Gerais. Já o Espírito Santo tem chuvas em áreas específicas. O estado mineiro tem também névoa seca ao longo de todo o dia. Os termômetros registram mínima de 10 graus e máxima de 40, enquanto a umidade relativa do ar pode variar de 30% a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Ricardo Ribeiro, o tempo e a temperatura. O tempo e a temperatura para o Sudeste. Sudeste pode ter calor e chuvas nesta... Aliás, agora é o Sul. Tô todo perdido aqui, ó. O que é isso? O tempo e a temperatura para o Sul. Sul tem chuvas e tempo fechado nesta terça, dia 12. Os termômetros têm mínima de 10 e máxima de 32. Ricardo Ribeiro. A região sul pode esperar nesta terça-feira por céu encoberto a nublado, com chuvas isoladas no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Nas demais áreas, o tempo permanece fechado. No Rio Grande do Sul, há a possibilidade de chuvas. Os termômetros têm mínima de 10 graus e máxima de 32. A umidade relativa do ar pode variar de 45% a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Ricardo Ribeiro, o tempo e a temperatura. Vamos com o tempo e a temperatura para o norte. Chuvas isoladas predominam na região norte nesta terça, dia 12. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 38. Ricardo Ribeiro. Na região norte, a previsão do tempo para esta terça-feira é de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Já no Pará e em Tocantins, há a possibilidade de chuvas isoladas, assim como no Amapá. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 38. A umidade relativa do ar pode variar de 25% a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Ricardo Ribeiro, o tempo e a temperatura. E agora eu vou falar para você o tempo e a temperatura para o Nordeste. Forte calor e tempo nublado predominam na região Nordeste nesta terça-feira, dia 12. A temperatura varia de 15 a 40. A previsão do tempo para esta terça-feira, dia 12, na região Nordeste é de céu nublado a parcialmente nublado no Maranhão
E nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, Bahia, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte, pode chegar a claro ao longo do dia. A temperatura varia de 15 a 40 e a umidade relativa do ar de 15% a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Olha, novos valores das loterias começam a valer a partir desta segunda-feira. Começaram a valer a partir de segunda-feira. Temos detalhes? Os preços das apostas de 8 modalidades lotéricas ficaram mais altos. Os novos valores foram autorizados por uma portaria do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União no último dia 31 de outubro. O reajuste vai valer para os sorteios que serão realizados a partir desta segunda-feira. Agora a Mega Sena vai custar R$ 4,50, a Loto Fácil, a Lotomania e a Dupla Sena R$ 2,50, aqui na R$ 2,00, o Time Mania e a Loteca R$ 3,00 e a Loto Gol R$ 1,50. Segundo a Caixa Econômica Federal, o reajuste foi feito após 4 anos sem elevação dos preços e as mudanças vão contribuir para o aumento dos preços ofertados aos apostadores. Além disso, a instituição informou que será incrementado o repasse social de recursos às áreas definidas na lei, como educação, esporte, segurança, seguridade, cultura e saúde, entre outras. Reportagem Cíntia Moreira. Obrigado, Cíntia Moreira. O que fazer quando o inquilino abandona o imóvel? Luiz Carlos Pinto. Quando o inquilino abandona o imóvel alugado, muitos proprietários presumem que o contrato já se deu por encerrado e que eles podem retomar a casa ou o apartamento. Mas não é assim tão simples. É preciso formalizar na justiça uma ação de despejo, mesmo que ninguém esteja ocupando o imóvel alugado. Com o sumiço do inquilino, o fiador fica responsável pelos aluguéis em atraso, explica o corretor de imóveis Eumano Morici. Na modalidade de garantia-fiança, o fiador ele é responsável pela totalidade do contrato, independentemente do tempo quando deu o problema ou o abandono, sendo acionado para honrar com os débitos deixados pelo seu afiançado, observando os detalhes do contrato que ele assinou. O corretor explica ainda que se móveis ou outros bens foram abandonados no local, podem ser usados futuramente no pagamento da dívida. Presume-se que o locatário está em débito com o locador. Por isso, é feito um inventário dos móveis que estão no imóvel com a presença de 2 testemunhas e apresentado em juízo. Estes podem ser passíveis de ser crédito no processo judicial de cobrança. Em caso de abandono de imóvel, muitas vezes o proprietário, com pressa e por desinformação, pode cometer erros graves, até delitos, alerta o advogado Rodrigo Guedes, especialista em direito imobiliário. É muito comum, que os proprietários, os locadores, procurem um chaveiro e simplesmente destranquem o apartamento ou a casa e tomem posse efetivamente daquele imóvel de novo. Isso jamais deve ser feito. Então isso pode gerar um complicador muito grande para o locador. Então não deve praticar essas condutas. São as condutas mais usuais, que o senso comum leva o proprietário a fazer. A recomendação é sempre em casos como esse que se procure um profissional para que seja proposta a competente ação de despejo. Não é porque o inquilino abandonou o imóvel que o contrato já está encerrado. Caso o inquilino tenha abandonado móveis ou outros bens no local, o advogado diz que a justiça vai constatar e que poderão futuramente serem usados como pagamentos da dívida, mas que o normal é o locador acionar o inquilino e o fiador
para cobrar os aluguéis atrasados. Então, se essa for a situação daquele respectivo caso concreto, o fiador terá as mesmas responsabilidades que tem o locatário. E em muitas situações, acaba se tornando mais fácil para o locador receber aquilo que lhe é devido do fiador do que receber do locatário. Porque, afinal de contas, na prática, nessas situações, o locador exige do locatário que apresente fiador em virtude de não ter o próprio locatário patrimônio suficiente para dar segurança ao locador. Então, daí a necessidade do fiador e de um fiador idôneo, um fiador que tenha patrimônio. O advogado Rodrigo Guedes insiste que a saída segura para o proprietário do imóvel é pela via judicial. Qualquer solução alternativa, nesse caso, pode gerar mais dor de cabeça. Agora 13h20, gesseiro contratado por obra certa não consegue vínculo de emprego com construtora. Lívia Azevedo. A Justiça do Trabalho de Minas Gerais descartou o vínculo de emprego pretendido por um gesseiro com a construtora para a qual ele prestou serviços por cerca de 5 meses. De acordo com o processo, o próprio trabalhador reconheceu em depoimento que pactuou o trabalho do gesso por metro quadrado e que recebia o pagamento a cada 2 apartamentos finalizados. Após analisar a prova testemunhal, conversas por WhatsApp e gravação em um pendrive da empresa, o magistrado não teve dúvidas de que o gesseiro prestou serviços como profissional autônomo por obra certa, consistente na aplicação de gesso em apartamentos por metro quadrado. Por essas razões, a sentença afastou o vínculo de emprego e julgou improcedente o pedido do trabalhador. Não houve recurso. De Brasília, Lívia Azevedo. TRF5 decide que medicamento pode ser fornecido por município onde paciente está recebendo tratamento. Luiz Carlos Pinto. Um medicamento pode ser fornecido pelo município no qual uma paciente está apenas recebendo tratamento, mesmo sendo residente em uma outra cidade do estado. A decisão unânime nesse sentido é da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, TRF5. O órgão colegiado confirmou decisão de tutela provisória de urgência da 1ª Vara Federal da Paraíba, que determinou que o município de João Pessoa fornecesse o medicamento Sandostatin LAR, 20 mg, para uma paciente. A mulher residente no município de Pilar precisa de tratamento de um tumor neuroendócrino de pâncreas. O atendimento está sendo realizado no Hospital Napoleão Laureano, na capital paraibana. A 4ª Turma negou recurso ajuizado pelo município de João Pessoa, que tentava reverter a obrigação de fornecer o remédio, alegando que a paciente reside em outro município e que o medicamento é de alto custo. O magistrado do caso citou o Superior Tribunal de Justiça para fundamentar o seu voto. O STJ afirmou jurisprudência no sentido de que as ações relativas à saúde pelo SUS, compreendendo fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, inclusive no exterior, podem ser de responsabilidade da União, dos estados ou dos municípios ou do conjunto, destacou o magistrado. De Brasília, Luiz Carlos Pinto. Obrigado, Luiz Carlos Pinto. Agora 13h23, horário de Brasília. Casal que teve carro roubado durante paralisação da PM tem pedido de indenização negado. Novamente, Luiz Carlos Pinto. Um casal que teve o veículo roubado durante paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo teve o pedido de indenização por danos morais e materiais negado pelo 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra. Os autores requereram do Estado a restituição do valor desembolsado com o carro, R$ 32.018, bem como reparação por danos morais no valor de R$ 25 mil. Embora lastimável, não há como responsabilizar o Estado por tal infortúnio, uma vez que a ocorrência de crimes é um risco a que todos estamos sujeitos em qualquer lugar e a qualquer momento, afirmou o juiz do caso. Ele entendeu que o roubo aconteceu por motivos que fogem ao controle do Estado.
razão pela qual não é possível atribuir culpa ou omissão pelo prejuízo material causado aos autores. Não houve qualquer conduta que pudesse contribuir para o alegado dano, sendo o crime de roubo um fato atribuível a terceiros, diz o juiz, negando os pedidos de indenização. Obrigado, Rádio Justiça, pela colaboração. Obrigado, Portal Amirte, em Belo Horizonte, Agência do Rádio e Agência Nacional. Obrigado também à redação Estação Pop News, colaboradores do nosso jornal Estação Pop News. E olha que barbaridade! Adolescente é estuprada quando voltava para casa depois de realizar a prova do Enem. Nesse domingo, dia 10, uma adolescente de 17 anos foi estuprada depois de fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, em Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. O homem que praticou o abuso, deixou a Carteira Nacional de Habilitação CNH no local onde cometeu o crime e acabou sendo preso. Patrícia Marques tem os detalhes. Nesse domingo, uma adolescente de 17 anos foi estuprada depois de fazer a prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, em Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. O homem que praticou o abuso deixou a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, no local onde cometeu o crime e acabou sendo preso. A jovem contou aos policiais que foi abordada no cruzamento das ruas Presidente Washington Luiz e Presidente Prudente de Moraes. A princípio, a adolescente acreditou que se tratava de um roubo. A jovem foi arrastada para um lote vago e foi agredida com socos. No local, a adolescente tentou gritar por socorro, mas foi asfixiada e desmaiou por várias vezes. O criminoso tirou as roupas íntimas dela e praticou o estupro. Após o ocorrido, a adolescente foi para casa e contou aos familiares, que a levaram para o hospital. A polícia foi acionada na unidade de saúde. Ao chegar ao local do crime, os militares localizaram a CNH do homem, que foi reconhecido pela vítima, e foram até a casa dele. O homem negou os fatos e tentou fugir. Durante a fuga, o criminoso desferiu socos e chutes contra os policiais. Na ocasião, 2 policiais e o homem ficaram feridos. Após receber atendimento médico, ele foi levado para a delegacia de plantão de Matozinhos. A jovem foi encaminhada para o Hospital Odilon Berens, em Belo Horizonte, porém já recebeu alta médica. Do Portal Amirte, em Belo Horizonte, repórter Patrícia Marques. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Portal Amirte. Muito bem, a gente fica por aqui. Um beijão enorme no coração de todos. Outras notícias a qualquer momento no nosso plantão. Também à noite no programa Brasil Acontece. Começa às 7 da noite. Um abraço e até a próxima. Você vai ouvir agora na Estação Pop dicas preciosas de alimentação, exercícios físicos, bem-estar e qualidade de vida com o Dr. Lucas Fuchinoni, aqui na Estação Pop. Oferecimento Odonto Brava, a maior clínica odontológica da Chapada. Estamos na Praça dos Eventos.